Segundo a polícia, 6 pessoas estão diretamente ligadas ao assassinato de Gustavo D'Agostinho. Jonathan Rafael e Elzemiro teriam planejado a morte. Sargento Caetano e Sargento Damasceno seriam os articuladores e que atuaram para garantir a execução do plano. Caio Bruno e Leonardo Pereira executaram Gustavo. Nós fizemos uma intensa apuração sobre esse caso e com a prisão dessas 6 pessoas, a Polícia Civil dá como encerrada as investigações policiais. O caso agora vai para a Justiça. No entanto, vamos aos fatos. Para a polícia, Gustavo D'Agostinho foi vigiado, teve seus passos monitorados durante pelo menos meia hora antes até ser executado. Foi nesse restaurante que a investigação apontou Caetano, um sargento da polícia, no que seria uma espécie de olheiro dos assassinos, sempre a poucos metros de distância de Gustavo. Seguiu ele rua afora pela cidade. A câmera da própria delegacia de polícia registra a passagem de Gustavo nesse carro. Logo em seguida, Caetano, em uma moto, seguindo os passos do alvo, fez exatamente o mesmo percurso da vítima o tempo todo. Parou a poucos metros do local do crime, onde poderia manter a vigilância. Mas Caetano não estaria agindo sozinho, segundo a polícia. Nesse carro, exatamente 1 minuto após o crime, passa, segundo a investigação, o sargento Damasceno. Não demonstrou nenhuma surpresa o fato de que ali tinha acabado de acontecer um homicídio. As evidências começaram a surgir quando, posteriormente, Caetano foi preso e o celular da esposa dele também apreendido. No aparelho, havia uma conversa do casal em que Caetano afirmava que estava em uma missão com Damasceno. A partir daí, Damasceno também foi preso preventivamente. O advogado de defesa de Damasceno contesta a conclusão da investigação com relação aos PMs envolvidos. Tenta-se vincular a todo momento o meu cliente a esses fatos a partir de prints de supostas conversas realizadas em WhatsApp entre terceiros e um dos acusados. Todos nós sabemos que prints por si só não são provas. Para que um print de uma conversa de WhatsApp possa vir a ser qualificada como prova, é necessário um procedimento de extração. E essa extração, ela demanda uma metodologia, com o objetivo de demonstrar o quê? A integridade da prova, a preservação da cadeia de custódia. E isso não ocorreu durante a investigação. Mas a polícia foi além, na tese de que os policiais não estariam agindo por conta própria, e descobriu que a ação criminosa tinha mandantes e financiadores. O primeiro identificado durante a investigação foi Jonathan Rafael, um empresário que já tinha passagem pela polícia por estelionato. Era próximo de Gustavo por conta de negócios de procedência duvidosa que praticavam juntos. Rafael teria financiado a morte do colega, provavelmente para não pagar uma dívida que estava sendo cobrada pela vítima. Jonathan Rafael foi o terceiro a ser preso. Vale ressaltar que depois conseguiu liberdade condicional, que ele mesmo não cumpriu as condições dessa restrição e foi morto em outro estado em uma troca de tiros com a polícia. Mais de 1 ano depois, a investigação chegou a Elzemiro Antônio Alvarez Silva Júnior, o Miro, preso por ordem da Justiça no último dia 11 de fevereiro deste ano. Mas por que a polícia chegou até Miro? Essa moto, utilizada pelos assassinos de Gustavo, foi a ligação entre o investigado e o crime. Quando a moto utilizada no crime foi apreendida pela polícia, foi possível identificar quem seria o proprietário. Daí, o dono dessa moto disse aos policiais que o Miro havia pego a sua moto emprestada com pretexto de ir para a roça. Mas, na verdade, ele emprestou a moto aos assassinos para cometer o crime. Daí, o dono desse veículo, quando questionou o Miro sobre o paradeiro da motocicleta, ele e Rafael teriam dito que a moto havia sido furtada. E até proporam locar outro veículo para que ele não ficasse a pé.
Diante dessa confissão do dono da moto, a polícia conseguiu comprovar na empresa locadora o contrato de locação em nome de Miro e Rafael. Essa situação colocou o Miro na cena do crime. Mais ainda, Gustavo foi assassinado no domingo. 3 dias antes, na sexta-feira, Gustavo e Miro foram parar na delegacia da mulher por conta de uma desavença familiar. Fato comprovado pela polícia. Então essa desavença familiar teria dado motivo a que ele se associasse ao outro indiciado, ao Rafael, para que planejasse esse delito. Miro, na noite do crime, ao invés da casa de familiares, preferiu se hospedar em um hotel da cidade. E as imagens sugerem que estaria embriagado, possivelmente comemorando a morte de Gustavo, acredita a polícia. Mas faltava descobrir quem eram esses 2 executores do crime. O que você vai ver agora, com exclusividade, é o que até hoje ainda não havia sido revelado sobre a investigação com relação aos supostos executores Caio Bruno e Leonardo Pereira. Na rede social de Damasceno, a polícia encontrou diálogos que indicam aproximação com um dos supostos executores, o Leonardo. No post de Leonardo, Damasceno comenta: "Saudades de vocês." Este passou a ser investigado, fato que levou a polícia também a Caio Bruno, que teria conduzido a motocicleta. Agora atenção para o que aconteceu horas antes e depois do dia do crime. No dia 21 de outubro, um dia antes, os dois, Leonardo e Caio, exatamente às 18h02, eles estavam na cidade de Itaituba. Depois, às 2h15 da madrugada, 8 horas depois, o registro é da cidade de Uruará. Em seguida, cerca de 2h30 depois, às 4h31, já estavam em Medicilândia. Às 6h12, chegaram em Altamira, exatamente no dia do crime. A polícia acredita que eles passaram um dia aqui na cidade de Altamira fazendo reconhecimento e tratativas para a execução do crime. O Gustavo foi assassinado exatamente entre 7h50 e 8 horas da noite daquele dia 22. Na mesma noite e após o crime, os dois, Caio e Leonardo, eles retornaram para a cidade de Itaituba, seguindo o mesmo itinerário, com horários comprovados em cada cidade que passaram daqui até lá. Tem mais. Nos dias que se seguiram, a polícia descobriu vários pagamentos fracionados, repassados de Damasceno ao Leonardo, que indicam que esses pagamentos seriam algo em torno de 5 a 6 mil reais. E tem outros elementos que reforçam ainda mais a participação dos dois nesse crime. Esse capacete utilizado pelo condutor da moto foi encontrado na casa do sargento Caetano durante a operação de busca e apreensão. A semelhança foi revelada através de exames posopográficos, técnica especializada nesse tipo de identificação. Tem mais. Essa camisa do atirador, que seria Leonardo, tem a mesma semelhança com essa em que Miro aparece vestido em uma rede social. O exame também atestou semelhança. A polícia acredita que Miro emprestou a camisa a Leonardo. 1 ano e 3 meses durou a investigação. Por se tratar de uma investigação complexa que decorre um período de tempo até a polícia concluir, talvez eles achassem que a polícia não iria identificá-los. E, de fato, eles estavam vivendo uma vida tranquila, apesar de não estarem aqui próximos à região, eles estavam vivendo essa vida tranquila e foram surpreendidos com esses mandados de prisão. Caio Bruno foi preso em Mato Grosso do Sul na última sexta-feira. Igualmente, Leonardo Pereira, preso na cidade de Itaituba. Ambos são naturais da cidade de Anapu, mas estavam residindo em Itaituba. Caio tem apreensão por receptação quando era adolescente e Leonardo, prisão por porte ilegal de arma de fogo. Os sargentos Caetano e Damasceno são oficialmente réus no processo por homicídio qualificado e o júri popular já está decretado pela Justiça. O que observo hoje, neste exato momento, é a existência de uma sentença condenatória moral, social,
produzida principalmente no âmbito das redes sociais e que paira e que permanece na consciência popular. Isso é extremamente preocupante e prejudicial no que diz respeito à imparcialidade da comunidade, especialmente dos jurados, aqueles a qual o direito confiou a responsabilidade, a nobre responsabilidade de julgar os crimes dolosos contra a vida. Diante disso, a defesa não vai parar. Eu quero dizer que nós iremos buscar todos os instrumentos, todas as ferramentas existentes, possíveis e legais, validadas pela ordem constitucional brasileira, a fim de garantir que o nosso cliente tenha um julgamento justo e equilibrado.